Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Nesse vídeo, que pode ter certeza está muito interessante, você vai aprender algo muito importante. Quero que você preste atenção nas passagens que será citada, raciocinada e explanada. E assim você usa o teu entendimento, teu raciocínio e tua humildade para compreender. Só pode compreender a verdade 100% quem abre o coração, quem sabe refletir no que ouve, certo? Então escute com atenção que isso está muito interessante. Observe que os judeus têm um pai. Preste atenção. Os judeus têm um pai. Êxodo 4, 22. Olha só que interessante. Êxodo 4, versículo 22. Vamos ler aqui duas passagens bíblicas para provar que realmente os judeus, o povo de Israel, os israelitas, têm um pai, um Deus que é pai deles. Olha só, Êxodo 4, 22. Uma passagem muito conhecida, mas permita-me ler para você ter um raciocínio melhor. Êxodo 4, 22. Aqui é Jeová falando com Moisés, para ele ir até Faraó, certo? Olha só o 22. Depois diga a Faraó que assim diz Jeová: Israel é meu filho. Êxodo 4, 22. Israel é filho do Deus do deserto, de Javé, certo? De Jeová, aqui em português falando. Ok? Então pronto, Êxodo 4, 22, grave isso. O próprio Deus de Israel está dizendo que aquele povo, aquela nação é seu filho, ele é pai dos judeus, certo? Aí quando você lê João 8:41, os judeus sabem disso, os judeus sabem que tem um pai, que tem um Deus com eles, que é esse mesmo Deus aqui, o Deus de Israel, o Deus do deserto, Jeová, Yahvé. Então aqui quando você lê João 4:41, aliás, perdão, João 8:41, João, Evangelho, pessoal, 8, eu vou ler aqui o versículo 41, preste atenção. Quando os judeus estão falando, discutindo com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus fala que o vosso pai é o diabo e tal. Aí no 41, os judeus falam, ó, aqui o Senhor Jesus começa, ó, vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Preste atenção, pessoal. João 8:41. O mestre fala para ele, olha, vocês, judeus, estão fazendo a obra do pai de vocês. Aí os judeus respondem, ó, protestaram eles. Nós não somos filhos bastardos. Temos um pai que é Deus. Preste atenção, pessoal. João 8:41. Os judeus falam: nós não somos filhos bastardos, ilegítimos. Nós temos um pai que é Deus. Percebe que os judeus sabem que Jeová é seu pai, que aquele Deus lá de Moisés é o pai deles. Nós não somos filhos bastardos. Nós temos um pai que é Deus. Eles estão se referindo ao Deus de Israel. Até aí tudo bem? Até está compreendendo? Então, biblicamente falando, tanto passagens do Antigo quanto do Novo Testamento nos mostra claro que realmente Jeová ou Yahvé, os judeus chamam de Adonai, que significa meu Senhor. Só que, claro, outra coisa que eu vou até abrir aqui um parêntese nessa mensagem para dizer o seguinte: nunca chame Adonai, porque Adonai significa meu Senhor, e quem chama Adonai é os judeus. Quando você for se referir ao Deus de Israel, ao Deus do deserto, chame de Jeová, Yahvé, Deus de Israel, Deus do deserto, mas nunca chame de Adonai. Estou aqui chamando para você entender. Estou explicando aqui para você compreender, certo? Porque Adonai é um termo hebraico que significa meu Senhor. Então, os judeus chamam de Adonai porque significa meu Senhor, certo? Então, aqui eu te mostrei duas passagens. Êxodo 4, 22. Escute bem onde eu quero chegar. Que o próprio Jeová fala que esse povo aqui é meu filho.
Israel é meu filho, os judeus são meus filhos. E os judeus confirmam em João 8:41. Nós temos um pai que é Deus. Então o judeu sabe que Jeová é o seu pai. É o pai de Israel, é o pai dos judeus. Certo? Muito bem. Então o Jeová já é pai dos judeus, gente. Eu quero que você grave isso aí. Grave isso aí, que agora eu vou mostrar aqui uma passagem interessante. Grave isso aí. Os judeus têm um pai legítimo, Jeová. O próprio Jeová confirma e os próprios judeus confirmam isso. Muito bem. Agora, quando você vai aqui em Gálatas, capítulo 4, olha só que interessante, pessoal. Pessoas leem e passa desapercebido. Gálatas, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 4 e o versículo 5. Gálatas 4, 4 e 5. Olha só, preste atenção. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus aqui, esse Deus aqui é o Pai verdadeiro, certo? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei. Preste atenção, pessoal. Deus, o Pai, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei, debaixo de lei. Aquela história lá que você já deve entender, que ele tinha que vir sob a lei para... O 5 explica, ó. A fim de resgatar, pessoal, escute bem. Ele veio só... tem pessoas... Só um instante aqui. Já continua a passagem. Tem pessoas que se confundem aqui. Ai, Jesus, ele cumpriu a lei. Ele veio debaixo da lei. Então pronto, se ele veio debaixo da lei, é porque Jeová é o seu pai. Não, não. Ao contrário. Ele cumpriu tal lei para resgatar aquele povo que estava sob a lei, os judeus. Olha só o versículo 5, ó. Deixa eu ler o 4 novamente. Vamos lá, com o máximo cuidado, porque isso aqui é sério. Então vamos lá. Gálatas 4, versículo 4. Escute com atenção. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus, o Pai, né, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei, debaixo da lei, pessoal. Olha só o 5. A fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, para que recebessem a adoção de filhos. Você nunca parou para raciocinar nisso. Peraí. O Senhor Jesus resgatou os que estavam debaixo da lei, nesse caso é a lei de Moisés, nesse caso são os judeus, a fim de resgatar e adotar como filhos. Ué, aqui é onde eu quero chegar, mas os judeus não já são filhos do Pai verdadeiro? Os judeus não já são filhos de Jeová, que você diz que é o Pai verdadeiro? Como que o Senhor Jesus veio para resgatar eles e adotar como filhos? Tá vendo o tamanho da contradição? Por que que teólogos, estudiosos, hebraístas, que falam gregos, até o aramaico, não conseguem compreender isso? É aqui onde está o segredo. O Senhor Jesus revelou que o conhecimento verdadeiro, pessoal, você tem que entender isso. O Pai revelou aos pequeninos. O Pai revelou a verdade aos pequeninos. Não é esses doutores da lei. Você sabia que os fariseus daquela época, os mestres da lei daquela época do Senhor Jesus, que discutiam com o Senhor Jesus, eles conheciam a Torá, o Antigo Testamento de capa a capa. Você sabia disso? Bem profundo mesmo, que se você for comparar muitos teólogos no dia de hoje, que tem conhecimento, mas se você for comparar muitos teólogos no dia de hoje, não chega nem a 20% do conhecimento desses mestres da lei aqui, gente. Eram pessoas realmente entendidas. Mas a verdade foi revelada a quem? A Pedro, o pescador, a Zaqueu, aquele ladrão, ex-ladrão, digamos assim, né? A Mateus, o cobrador de imposto, que também roubava. Aos pequeninos, as prostitutas, a Maria, que jogou perfume lá nos pés do mestre e jogou com o cabelo. Aos humildes, aos pequeninos. Sabe por quê? Porque os grandões, os grandes entendimento já estão com a mente corrompida. São duros de coração, não aceitam mais nada. Por quê? Porque são mestres da lei, são teólogos, são doutores.
O que você ensinar para eles é lixo, não vale nada. Por quê? Porque eu já conheço a verdade. Quer ter uma prova? João capítulo 9, quando o Senhor Jesus cura aquele cego de nascença, aí no contexto vai dizer que o cego agora é cego, tá discutindo lá com os mestres da lei, né? Aí tem um momento lá que o ex-cego diz, ele me curou, como é que uma pessoa que pertence a Deus pode fazer um negócio desse? Vocês querem seguir a ele, etc. Aí tem um momento lá que os judeus diz, nós que somos doutores da lei, conhecedores, e você quer ensinar a nós, olha só. Tá lá em João capítulo 9, o diálogo do cego de nascença com os fariseus, depois que ele recebeu a cura. Você quer ensinar a nós, você que nasceu em pecado, cheio de pecado, quer ensinar a nós, mestres da lei, olha só. Entende? É por isso que esse povo, doutores da lei, teólogos, hebraístas, não consegue compreender. Por quê? Porque são duros de coração. Já os pequeninos, humildes, que abrem o coração para a verdade, conseguem compreender. Então, por que essa passagem aqui não é compreendida por esses tais, por esses pastores aí, doutores? Porque são duros de coração, aprenderam errado e para eles aquilo é uma verdade e continuam no erro. Tá aqui, gente, ó, preste atenção aqui para gente concluir o vídeo. Em Êxodo 4:22, Jeová fala bem claro que os judeus são seu filho. Os judeus confirmam em João 8:41 que Jeová é o seu pai. Jeová já era pai dos judeus. Mas aqui em Gálatas 4, versículo 4 e 5, está dizendo que o Senhor Jesus teve que vir sob a lei, debaixo da lei, cumprir a lei, a fim de resgatar a gente. Se a lei de Moisés é a lei do Pai verdadeiro, para que o Senhor Jesus ia resgatar o povo, gente? E no versículo 5 está mais profundo ainda, a fim de adotar como filhos. Vamos aqui pela lógica, você é pai literalmente de uma pessoa, você tem um filho biológico. Você vai adotar como filho aquele que já é teu filho? Não tem lógica, não tem sentido. Compreende? Como que você pode adotar um filho que já é teu? Tem lógica, gente. Então, se o Senhor Jesus veio e cumpriu a tal lei, justamente foi para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Aqui é onde as pessoas se confundem. Não, ele cumpriu a lei, então realmente ele é filho de Jeová. Errado. Equívoco. Interpretação errônea. Aqui está o segredo que quebra tudo. Se você for realmente humilde e raciocinar, aqui já explica tudo. Os judeus já são filhos de Jeová, mas o Senhor Jesus veio sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei e adotar como filho, claro, aqueles que creem. Muitos não creem, por isso que ainda estão debaixo da maldição da lei. Então aqui é só você juntar as coisas e raciocinar. Se Jeová é o Pai verdadeiro, para que Jesus veio resgatar o povo da lei e adotar como filhos? Não tem lógica. Aí tem uma grande contradição. Isso provando mais uma vez e nos dando a noção e uma base de que realmente o Pai que o Senhor Jesus nos mostrou, nos ensinou, sempre falava, não pode ser o mesmo Deus de Israel. Há uma contradição, gente. Gente, há uma contradição. Quando você lê a lei de Moisés e compara com o Evangelho, há uma contradição gritante. Há uma contradição, gente. Está escrito olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo, faça o bem ao teu inimigo. Está escrito, jure em nome de Jeová, Deuteronômio 6,13, mas eu vos digo, jurar pertence ao maligno. Compare realmente com sinceridade, com cuidado, a lei de Moisés com o Evangelho. Não se põe vinho novo em odres velho, o odre velho, a vasilha velha. É a lei que não resiste, não suporta ao vinho novo. Compreende, pessoal? Então não pode misturar coisas. Você não pode misturar a lei de Moisés com o Evangelho. Você é cristão. Você é seguidor do Senhor Jesus. Você tem que andar no Evangelho, não em lei de Jeová, lei de Moisés, gente. Então aqui, esse é o vídeo. Espero que você tenha compreendido. Jeová é pai dos judeus, é pai de Israel. Israel é filho de Jeová. E o Senhor Jesus veio sob a lei, não porque ele seja filho de Jeová, mas ele veio, Gálatas capítulo 4, versículo 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei e adotar como filhos. Então esse é o vídeo, espero que você tenha compreendido. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que Ele é o Salvador, que Ele veio da parte do Pai verdadeiro, gente, e observar o Evangelho, obedecer os ensinos do Senhor Jesus, será salvo. Esta é a mensagem. Igreja do Pai verdadeiro, pregando o Evangelho.
a humanidade. Congregue conosco.